Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, o Pai, o Senhor Jesus, Salvador, nosso Deus Pai Criador, e do nosso Deus Espírito Santo, aquele que é toda sabedoria em nós, que habita em nós, que mora em nós. O Pai o enviou para estar conosco, para nos ensinar todas as coisas. E hoje, capítulo 3, parte um, porque eu quero fazer duas ministrações dentro desse capítulo 3, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele lembra os coríntios, né? A igreja de Coríntios, que não exaltasse os mestres da palavra de Deus acima da própria palavra. E ele fala com eles como se fossem bebês cristãos na igreja de Corinto. E ele fala para alguns desses, né, que estavam assim entregues, sabe, a dissensões, a confusão, achando que os mestres da palavra eram muito maior do que a própria palavra, do que Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a boca de Deus que fala conosco, mas ela é uma pessoa, é o verbo vivo encarnado entre os homens, é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra escrita. Então, Paulo, ele critica, né, esses cristãos que estavam assim, parecendo bebezinhos na fé. E ele fala, ele deseja, né, que esses cristãos recebessem não um leitinho da palavra, mas um alimento mais sólido, né, um alimento mais forte. Ele queria dar a eles o alimento sólido da palavra de Deus. Então, por que que ele queria fazer isso? Por causa da carnalidade desses, desses crentes, né? Dessa igreja de Corinto, por causa da imaturidade deles. E ele fala que ele só podia alimentá-los com leite. E Paulo, ele os corrige da visão pecaminosa que eles tinham a respeito dos líderes cristãos. E eles, porque eles estavam olhando para os homens, né? Como Paulo e Apolo, em vez de olhar para Cristo, para Jesus. Então, eles tinham uma visão das escrituras bem, bem mentirosa, enganosa, e eles podiam apenas olhar para a palavra de Deus e engrandecer os mestres da palavra. Quando Paulo os ensinava a dar a honra, né? Toda a honra para a palavra de Deus, para Jesus, né? Aí ele fala a respeito do que os líderes faziam, né? Ele fala então que os líderes eles só podiam plantar, regar a semente espiritual. E que o Senhor é quem iria fazer com que essa semente crescesse, amadurecesse e tivesse uma safra muito boa e aumentada de pessoas, porque ele dizia, como a própria palavra nos diz, que a palavra ela é uma semente, que quando ela é plantada num bom solo e regada, né, de oração, de comunhão, de fidelidade, de amor, essa palavra ela vai crescer e ela vai se multiplicar. Então, Paulo fala sobre as obras, né? Diz para todos eles, lá para todos os crentes, que um dia todos nós, como eles, como você e eu, compareceremos diante de um trono, de um tribunal, diante de um trono bem alto, né? Para que nós sejamos inquiridos sobre todas as nossas obras, todo o nosso trabalho prestado a Cristo. E ele fala assim, que, que vai ter testes. Ele compara que as nossas obras aqui são classificadas como ouro, como prata, como pedras preciosas, como madeira, como feno, palha. E ele fala que o resultado deste teste é bem da seguinte maneira que eu vou expressar aqui para vocês nesse resumo. Os donos das obras de ouro, prata e pedras preciosas vão receber uma recompensa. Isso está no versículo 14 do capítulo 3, amados, que eu quero
ler aqui para deixar bem claro para vocês. No versículo 14, ele diz assim para nós, eu vou ler o 13 e 14. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Isso está no versículo 14, onde Paulo ele faz esse alerta, né? E ele fala também que os donos de obra de madeira, feno, palha não receberão recompensa. Então ele deixa bem claro que era para que esta igreja, aquele povo, não profanassem o seu templo, porque ele fala do corpo como um templo, uma casa onde Deus habita, e que Deus considera o nosso corpo como um templo onde ele habita. E ele fala assim, não se enganem, ele alerta a igreja a não depender da sabedoria humana ou de líderes humanos, mas apenas do próprio Deus, e esse conselho, amados, é para você e para mim. Nós pertencemos a Cristo. Assim como Cristo pertence a Deus, é bíblico isso. Então, esse alerta que Paulo fez para essa igreja de Coríntios, o que é que já estava acontecendo naquela igreja, irmãos? Havia muita dissensão, havia pessoas idolatrando, né? Os pastores, eu vou usar essa expressão, os mestres da lei, né? Os mestres da palavra de Deus. Acima, irmãos, do próprio Deus, da própria palavra. E a Bíblia fala, é muito claro que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, porque a palavra é Jesus, queridos. Eu quero recordar a vocês. Então, eu quero ler para vocês, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, que ele diz assim, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Aí ele faz uma pergunta, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Aí Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem quem planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, naquela igreja, naquela época, irmãos, já havia divisão, inveja. E isso acontece nos nossos dias também. E a inveja e a divisão faz com que nós tenhamos de nos esforçar, sabe? Na nossa força, para obter coisas que Deus vai nos dar no tempo dele, se for também da vontade dele que venhamos a possuir essas coisas. Porque a Bíblia fala claramente, um coração ciumento, faccioso, nunca, nunca santifica a Deus. Então nós não devemos invejar as pessoas. É bíblico isso. Está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 3, que eu vou repetir. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, a própria palavra de Deus fala isso para nós. E também, do verso 9 ao 11, a palavra de Deus ela nos ensina sobre alicerces. As pessoas tentam edificar suas vidas sobre muitas coisas, né? Aqui na Bíblia ele usou palha, usou feno, usou pedra, madeira, coisas preciosas. Mas é bem claro o que eu vou explicar aqui para vocês, que Paulo está nos ensinando sobre alicerces, aonde é que eu e você fundamentamos as nossas vidas, a nossa vida espiritual.
Muitos tentam edificar as suas vidas sobre muitas coisas: dinheiro, educação, títulos, bens e tantas outras coisas, outros elementos. A Bíblia fala que, no entanto, todos estes são alicerces imperfeitos. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem, como Paulo perguntou para eles, quem ou qual é o fundamento da sua vida? Amados, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único fundamento sobre o qual você e eu temos que firmar, edificar as nossas vidas. E eu quero orar com vocês, pedir a Deus para nos ajudar a edificar as nossas vidas com sabedoria, com direção do Espírito Santo. Edificar as nossas vidas sobre um alicerce firme, que é Jesus Cristo de Nazaré. E vamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos faça enxergar a verdade da palavra de Deus revelada aos nossos corações. No versículo 16, para mim finalizar, que amanhã eu quero falar um pouquinho sobre a inveja. A inveja, ela impede, irmãos, a bênção de Deus. Então, eu quero deixar aqui esse versículo do capítulo 3, verso 16, que diz assim, para você e para mim, como Paulo falou para aquela igreja, lá no passado, para a igreja de Corinto. Só que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela foi, ela é e ela sempre será a palavra de Deus para nós, crentes em Jesus Cristo, para os cristãos dos tempos atuais, deste século, do ano de 2025, desta era. Ele fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus? É uma pergunta. E que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso é o verso 16. E o 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha, irmãos, que coisa linda, que promessa gloriosa. Uma palavra afirmativa, uma pergunta e uma resposta, afirmando para você e para mim que nós somos santuários de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim. E ele diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós somos sagrados. Creia nisso. Creia no poder dessa palavra. Guarde o seu coração. Agradeça a Deus por ter escolhido vir morar em você, vir morar em mim. Nós não merecíamos e não merecemos nada, meus irmãos, é tudo pela graça de Deus. Nós que éramos pessoas perdidas, imperfeitas, esse Deus glorioso, grandioso, perfeito, ele veio habitar em você e em mim. Em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar o seu coração, que a palavra de Deus, conforme está escrito aqui, nos ensinando sobre alicerces. Você pensa numa fundação de um prédio, como que começa a se fazer um edifício? É pela fundação, não é? Você já viu prédios altíssimos de 20, de 30 andares, ou até menos andares, ser construído? Eu já vi. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava numa empresa estatal, que eu era funcionária pública, essa empresa do meu lado começou a bater estacas. Ia ser construído um condomínio. Irmãos, era terrível. Até o nosso prédio parece que sacudia tudo.
eles cavam um alicerce abaixo do solo. Segundo eu já ouvi falar em estudiosos, é maior do que o alicerce para cima, do que a construção para cima. O que se faz para baixo, que é o fundamento, que é o alicerce para segurar esse prédio, esse edifício de quantos e quantos andares for. Na medida dos andares é a medida do alicerce para baixo, maior. Então você pensa quão importante é nós estarmos alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da esquina. Se você e eu construirmos a nossa casa na rocha, que é Jesus, a promessa é que pode vir vendavais, terremotos, tudo, nada vai derrubar essa casa. A nossa casa é santificada pelo Senhor Jesus, conforme nós lemos aqui no versículo, né? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E ainda ele fala mais, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é santo, é sagrado, é bíblico, irmãos. Creia, por mais falho que sejamos, aquele que é santo, aquele que é poderoso, habita em nós pela graça, pelo favor imerecido, pelo sacrifício de Jesus. Guarde a sua mente, guarde seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para ajudá-lo a edificar dia a dia a sua vida, a minha vida, com sabedoria, com graça sobre esse firme alicerce chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, Filho do Deus vivo, Redentor, o nosso Deus Salvador e o nosso irmão mais velho. Amém? Deus te abençoe.